Existe um indicador-chave aqui que vai mostrar o quanto multiplicado é o teu dinheiro dentro da plataforma, que é o que a gente chama de ROAS. Já explico ele. Hoje eu quero te apresentar como que você pode transformar suas campanhas fracassadas em verdadeiras máquinas de vendas dentro do Facebook. Que esses resultados são consistentes, não só nessa conta, mas há algum tempo já, né? Eu puxei aqui de 1º de junho até agora, a gente está 8 de agosto, e você vai perceber que os resultados se mantêm bons. Inclusive, se eu filtrar aqui, por exemplo, e colocar um filtro somente de agosto, você vai perceber que o meu ROAS, ele está maior. Então, ele passou de 13 para 17. Só para fim didático, eu quero explicar o que é ROAS para a gente dar continuidade aqui. Então, esse é um indicador-chave que você vai ter que prestar atenção. E o ROAS nada mais é de um indicador que mostra o quanto que você está retornando do investimento. Então, você pode olhar esse ROAS dessa forma. Você pode falar, a cada R$1 tá me voltando R$17,19. Isso de forma proporcional, tá? Se eu colocar isso aqui em percentual, é só eu colocar 17,19 vezes 100. E aqui eu vou ter uma taxa percentual, ou seja, o meu ROAS, né, o retorno de investimento é de 1.719%. Então, por exemplo, se eu quiser colocar a proporção disso, se eu estou investindo R$1 e esse R$1 está voltando 17,19, se eu investir R$1.000, volta quanto? Então, eu posso fazer assim, ó, R$1.000 estou investindo vezes o retorno, que é 1.719%. 1.719% igual 17.190. Então, se eu fosse falar de proporção, se eu investir 1.000, vai me voltar dessa forma, com esse ROAS que eu estou tendo. Explicado esse ponto, eu quero começar pelo básico e aí a gente vai avançando no decorrer da aula aqui. Eu quero que você preste muita atenção, tá? Porque o que eu vou te mostrar vai fazer você ter conhecimento suficiente para de fato começar a ter seu resultado aqui no Facebook. Talvez eu já tenha falado isso antes, né? Mas não custa repetir porque eu sei que tem muitos iniciantes aqui querendo aprender a anunciar. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é... Então, o primeiro ponto importante da gente entender, que é um ponto básico, é subir campanha não é o que de fato vai trazer resultado para você. Só que subir ela bem é 5% dos resultados. Então, se você começa mal ali, não adianta. Então, por exemplo, quando você vai subir uma campanha, para esse caso específico que você vai querer gerar vendas, o objetivo que você vai selecionar é de vendas. Não vou entrar em detalhes o porquê disso, mas tem outros vídeos aqui no canal que eu te explico mais detalhadamente a diferença entre esses objetivos. E aproveitando a deixa, se você não é inscrito, já clica no botão se inscrever para acompanhar os conteúdos que a gente posta. Ainda tem gente que consome os conteúdos aqui e não tem coragem de clicar no botão para se inscrever. Cara, isso aqui você não tem nada a perder, na verdade você só tem a ganhar. Então, clica no botão se inscrever e ajuda a gente a crescer esse canal que tem compartilhado conhecimento de verdade sobre tráfego pago. Bom, então, essa é a coisa mais básica que você não pode errar. Por que eu tô falando isso? Tem aluno dentro do Fórmula Ads que mesmo tendo as aulas explicando lá, eles acabam errando nessa questão. Então, não erre nessa questão mais básica de todas. Segundo ponto básico aqui que eu vou, né, pra gente poder avançar para pontos mais importantes, pontos mais avançados, eu preciso tratar, que é a questão do público. Quando eu tô falando de público, cara, não caia no erro. Eu sei que é tentador, né? Fazer um trabalho meio preguiçoso. Não caia no erro de fazer uma segmentação por achismo. Quer dizer, eu vou achar que o meu público é esse daqui. Sempre baseie as suas informações de campanhas com dados. Se você não tiver dados suficientes, você vai fazer o quê? Utilizar o princípio de teste. Então, você vai testar os públicos que você imagina que pode dar bom para o teu negócio. Porque nem todo mundo sabe ou tem informações a respeito do seu público. Você imagina. Então, você pode testar algumas variáveis para ver qual que vai trazer mais retorno e você vai refinando com o tempo. Mas nunca jogue de forma aleatória aqui dentro do Meta ou dentro de outra plataforma. Então, o público você precisa segmentar com base em dados ou utilizar o princípio que eu sempre falo aqui, tá? O princípio de teste contínuo. Então, uma vez que você já tem ali a tua estratégia de campanha definida, tua estrutura de campanha definida, você tem o público que você vai atingir, a gente vai começar a trabalhar partes extremamente importantes que de fato vai fazer a diferença nas suas campanhas. Existem 2 elementos, assim, mega fundamentais mesmo, tá? Não é palavra solta no ar, não.
de fato é importante, que é a comunicação e jornada. Eu vou explicar isso aqui, talvez de uma forma que eu nunca expliquei ainda, porque eu quero que você saia desse vídeo sabendo exatamente o porquê que eu tô tendo esse resultado. Agora, evidentemente que quando a gente fala de replicar o resultado de alguém, a gente tem variáveis que a gente não controla. Eu preciso que isso fique claro para você. Não quero que você saia aqui iludido, achando que você vai ter os mesmos resultados que o meu. Inclusive, você pode ter resultados melhores. Vai depender muito do mercado que você tá, do cliente que você está atendendo, ou o seu próprio negócio. A questão é, o que eu vou te passar aqui sobre essas sacadas mais avançadas de comunicação e jornada vai fazer muita diferença nos teus anúncios. E a ideia é você pegar isso daqui e aplicar. Cara, um percentual pequeno de pessoas vai aplicar isso, mas o percentual pequeno que aplicar, de fato, vai ver uma frutificação ali. Você vai ver que os frutos vão melhorar demais, assim, os seus resultados. Então, o primeiro ponto aqui da comunicação. Quando a gente fala de comunicação, não é difícil a gente cair na tentação de focar em nós mesmos, ou no caso, nos nossos produtos. E esse é um erro de comunicação base, né? Tipo assim, é um dos piores erros que tem que se cometer. A gente tem muitas informações a respeito disso e a gente continua errando nessa bagaça. Inclusive, eu vejo grandes anunciantes cometendo esse tipo de erro. Isso daqui, se eu fosse você, eu anotaria. Porque a grande diferença na comunicação, a comunicação que vende, é essa. Quando a comunicação ela é focada no seu produto, em você, na descrição do seu produto, ela não é tão atrativa e ela não vende tão bem quando você utiliza a comunicação de forma mais correta, que é a comunicação que liga o emocional, que conecta com o seu cliente. E uma ideia para você entender isso é como o seu cliente se sente ao ter aquilo que você está vendendo. Essa é a pergunta que você precisa responder. O que o meu cliente sente ao ter o que eu estou vendendo? Então, na sua comunicação, você não deve focar em você ou no seu produto, mas no seu cliente. Como seu cliente se sente ao ter aquilo que você está vendendo. Você pode dizer, esse aqui é o melhor tênis de corrida que você já viu na sua vida. Quer dizer, o que isso significa de fato? O melhor tênis de corrida. Então, isso aqui eu estou focando no meu produto. Eu tô focando em mim. Isso, cara, é base em qualquer comunicação. Não só comunicação de venda, mas qualquer comunicação. Se você foca muito em você, a comunicação vai ficar chata. Da mesma forma, quando o seu cliente está buscando uma solução, está buscando alguma coisa para ele. Ele não quer saber se o seu produto é o melhor. Ele quer saber se o seu produto atende àquela necessidade dele. E é isso que você deve focar. Presta muita atenção. Quando você muda a questão da comunicação, você vai mudar seu jogo aqui. Não só nas suas campanhas no Facebook Ads, mas no seu jogo de anunciante, né? Os seus resultados de fato, concretos, o seu ROAS ali vai ser impactado, porque a forma certa de se comunicar é assim. Um outro ponto importante após a comunicação, que, isso aqui é mega importante mesmo, que é a questão da jornada. Presta atenção nisso, cara. Existe uma jornada, existe um caminho que o seu cliente percorre até a aquisição de alguma coisa. E o grande segredo, eu não gosto de falar segredo, não é segredo, né? É segredo para alguns que não sabem ainda. Mas a grande sacada é você perceber que cada clique é uma informação relevante para você. Cada clique, cada interação, cada etapa que ele vai passando, você vai mapeando e entendendo esse comportamento, você vai entendendo o que de fato interessa o seu cliente. E aí que tá o ponto, cara. Quando você entende o que motiva de fato o seu cliente, você consegue mapear o que mais chamou a atenção dele. Você consegue mapear qual foi a comunicação que atraiu ele. Você consegue mapear qual foi o produto que ele se interessou. Em qual ponto da jornada ele teve a ação. Dentro da sua estrutura, qual que foi o ponto-chave para ele se comunicar com você. Você começa a ter informações valiosas do comportamento digital do seu cliente. E isso é refletido em informações que podem ser transformadas em dados extremamente valiosos. E dados que vai basear as tuas ações, que vai basear as suas campanhas. Presta atenção, o que eu estou falando aqui, quando eu estou falando de jornada, é uma coisa que é desconsiderada pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas nem na comunicação foca. Elas param lá em cima, na segmentação, acabam torcendo para que a coisa funcione e elas vão fazendo ali do jeito que elas acreditam que tem que fazer. Só que a questão da jornada, de você mapear essa jornada, de você ter clareza em qual posicionamento, em qual ponto da sua estrutura interessou o cliente, qual produto ou qual segmentação, qual clique de fato gerou aquela venda. Então, mapear os dados é como se estivesse mapeando o mapa do seu cliente, um mapa onde
revela para você os interesses e os caminhos que ele percorre até aquela ação desejada. E uma vez que você sabe quais caminhos são esses, você tem a faca e o queijo na mão para otimizar suas campanhas. É justamente por isso que nesse mês de agosto, tá, a gente aumentou o nosso ROAS, mesmo tendo a concorrência aumentada também. Porque o que? Eu otimizei, eu vi quais são os caminhos que de fato me deram resultado. Quanto mais dados eu tenho, mais inteligente eu fico. Quanto mais inteligente a minha campanha e eu ficamos, a gente consegue ajustar e ser mais eficiente. Inclusive, tem um link aqui embaixo que é de uma aula que vai complementar o que eu estou dizendo. Eu preciso que você reveja essa aula se for necessário. Essa aula aqui, e separe essa aula que vai estar na descrição desse vídeo para assistir após a conclusão dessa aula, que na verdade estamos ao fim. Eu só quero te fazer o convite de, se você não me segue lá no Instagram, me siga, é Alex Lopes CK. É esse Instagram aqui, se você quiser me seguir. E o próximo passo é, primeiro, você materializar, pega papel e caneta, materializa isso que eu acabei de passar para você. Se você não aplicar, você não vai servir de nada o que eu falei aqui. Vai ficar tudo muito subjetivo para você. Você precisa materializar isso. Uma vez que você materializou, você vai assistir essa aula que está aqui embaixo, que vai complementar e muito o seu conhecimento. É uma aula que é exclusiva, ela está disponível somente para quem tem o link e ela está por tempo limitado. A gente não sabe quando que ele vai tirar ela, então aproveita para assistir ela. É uma aula que estão comentando horrores, que realmente abriu a mente de muita pessoa. Então, assiste essa aula que eu tenho certeza que vai te ajudar também.